Olá! Nesse vídeo vamos analisar como Joseph Smith, um jovem humilde e com pouco estudo, conseguiu transformar sua vida de um caçador de tesouros em um grande proprietário de terras. Será que ele usou de influência religiosa para adquirir todos os seus bens e patrimônio? Bem, isso é o que vamos analisar no vídeo de hoje. Em 7 de junho de 1844, nasceu o jornal Nauvoo Expositor. Tratava-se de um periódico em Nauvoo, Illinois, que publicou apenas uma edição e que foi posteriormente destruído a pedido de Joseph Smith. A razão para essa destruição era clara, pois, já na primeira edição, o jornal revelava seu propósito de expor toda a corrupção envolvendo o profeta e seus aliados. O Expositor foi fundado por vários associados insatisfeitos com Joseph Smith Jr., alguns dos quais alegaram que Smith tentara seduzir suas esposas em nome do casamento plural. Uma série de acusações foi apresentada contra Joseph Smith, visando comprovar que ele era um profeta decaído. De acordo com essas alegações, ele fora um profeta, mas caiu em iniquidade e introduziu uma série de doutrinas falsas, vividas secretamente entre ele e seus seguidores. Tais doutrinas incluíam a pluralidade de esposas e deuses, a coação de mulheres, além da criação de uma teocracia por Joseph, que ia contra a própria Constituição e leis americanas, entre outras diversas acusações. O Nauvoo Expositor desempenhou um papel crucial ao abrir caminho para que Joseph Smith fosse preso e exposto por diversos crimes, incluindo a destruição do jornal, configurando-se como um ato contrário à Constituição americana, que protege a liberdade de imprensa. Hoje, analisaremos uma das acusações do Nauvoo Expositor, que levaram muitos a deixar a igreja e a reivindicar prejuízos financeiros contra o profeta. A acusação número 10 do jornal diz o seguinte: apesar de termos amplo conhecimento dos assuntos financeiros da igreja, não conhecemos nenhuma propriedade que, na realidade, pertença à igreja, exceto o templo. Portanto, consideramos que a liminar imposta aos santos, obrigando-os a comprar propriedade do administrador em confiança para a igreja, é um engano praticado contra eles. Também consideramos o envio de agentes especiais ao exterior para arrecadar fundos para o templo e outros propósitos, como uma farsa praticada contra os santos por Joseph e outros. Acreditamos que o dinheiro e as propriedades arrecadadas não foram utilizados conforme esperavam os doadores, mas sim para fins especulativos por Joseph, a fim de enganar melhor os santos e sua chegada a Nauvoo, comprando terras nas proximidades e vendendo novamente para eles, por 10 vezes mais. Acreditamos verdadeiramente que as doações, que supostamente foram subscritas em ações para a construção da casa de Nauvoo, foram utilizadas por Joseph Smith e Lyman White para outros fins. Isso ocorreu fora da massa de estoque já tomada, e a construção está longe de estar concluída até a base. Então, de acordo com a acusação do jornal, Joseph Smith estava colocando todas as propriedades em nome dele e de sua família. O único bem que estava em nome da igreja era o templo. A sua mansão e diversas terras e propriedades, capelas, estavam vinculadas a Joseph. Além disso, ele estava ganhando dinheiro com especulação de terras, comprando terras e revendendo aos membros por até 10 vezes mais em relação ao preço que comprou. Então, vamos analisar se essa acusação do Nauvoo Expositor tinha fundamento. O apóstolo Dallin H. Oaks fez a seguinte consideração sobre os bens e propriedades de Joseph. Durante os primeiros 2 anos do assentamento mórmon em Nauvoo, as atividades financeiras da igreja e os assuntos financeiros pessoais de Joseph Smith eram indistinguíveis. Isso gera um grande problema, porque as riquezas da igreja estavam vinculadas a seu líder, ou seja, o clero remunerado da igreja poderia enriquecer baseado no lucro que a igreja poderia ter. É a mesma coisa que acontece com muitas igrejas atuais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, entre outras, que os pastores são remunerados conforme a sua capacidade de retirar dinheiro dos membros e fazer receita com os dízimos e ofertas. A afirmação de Oaks é corroborada com o livro History of the Church, que afirmou o seguinte acontecimento em 10 de janeiro de 1841, onde aconteceu o seguinte fato. Em uma conferência especial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizada em Nauvoo, de acordo com o aviso público, fui eleito por unanimidade o único administrador fiduciário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No dia 31 de agosto de 1841, History of the Church afirma o seguinte: foi votado por unanimidade. Aconselhamos o administrador fiduciário a reunir todas as escrituras, títulos e propriedades pertencentes à igreja
e que agora são detidas por comitês ou indivíduos e levá-los em consideração seu próprio nome como administrador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assim que tais acordos puderem ser feitos consistentemente com seus vários e múltiplos cuidados e negócios, e que nós, individual e coletivamente, usaremos toda a diligência para prestar-lhe toda a assistência possível para realizar este objetivo desejável. Então, Joseph tinha poder de fazer o que bem entendia com as escrituras, títulos e propriedades da igreja. Havia rumores de que Joseph Smith estava enriquecendo com os despojos da igreja. Na mesma conferência que lhe deu instruções para consolidar a propriedade da igreja, houve uma resolução que deu sanção oficial a qualquer uma das ações que Joseph possa ter realizado anteriormente ao dispor da propriedade da igreja, de acordo com seus interesses pessoais e os de sua família e amigos. A sanção dizia o seguinte: resolvido, por unanimidade, que sentimos profundamente por nosso amado presidente Joseph Smith e pela família de seu pai, por causa das grandes perdas de bens que sofreram, devido às perseguições sem paralelo no Missouri, bem como pelas muitas outras perseguições que sofreram desde então a ascensão da igreja, que os trouxe à sua atual situação de miséria. Portanto, votado por unanimidade que nós, por nós mesmos e pela igreja que representamos, aprove os procedimentos do presidente Smith, até onde ele tem feito, ao transferir certas propriedades para sua esposa, filhos e amigos para seu sustento, e que ele continue a escriturar e a transferir certas partes da propriedade da igreja que agora existem, ou que pode ser obtido por troca, como em sua sabedoria ele julgar conveniente, até que sua própria família e a família de seu pai tenham uma herança garantida para eles em nosso meio. De acordo com o voto da Conferência Geral da Igreja realizada em Commerce em outubro de 1839. Então, de acordo com a sanção, a Igreja conferiu a Joseph o poder de transferir qualquer propriedade da instituição para o nome de sua esposa, filhos, amigos e parentes. Isso proporcionou a Joseph a liberdade de utilizar essas riquezas de acordo com sua conveniência, permitindo que as propriedades dele e de sua família se tornassem uma herança garantida. Essa situação é complexa, pois uma pessoa com um bom padrão de vida geralmente busca elevá-lo sempre que possível. E como ficou resolvido que ele poderia transferir propriedades até que tivesse uma herança garantida para ele e sua família, fica algo muito vago, deixando em aberto qual seria o limite dessa herança garantida. Joseph era proprietário de dezenas de casas, terrenos, mansão, barco a vapor, e administrava toda a entrada e saída de bebidas na cidade, conforme vimos no vídeo sobre Joseph Smith e a palavra de sabedoria. Isso se tornou uma questão complicada, uma vez que uma pessoa com um padrão de vida confortável frequentemente busca aprimorar ainda mais suas condições. Essa vida confortável ele nunca teria como um caçador de tesouros nem seus familiares. Todavia, a igreja acabou abrindo a oportunidade dele e sua família de terem a tão almejada riqueza deste mundo, que o anjo o alertou a tomar cuidado. Também criou um conflito de interesses entre as finanças da igreja e de sua família. Esse conflito de interesse e um certo paternalismo do profeta em priorizar a ajuda à sua família é atestado quando Orson Hyde, um apóstolo da igreja, em 1835, escreveu uma carta a Joseph Smith mostrando seu desapontamento em conseguir recursos do armazém do bispo, pois o apóstolo William Smith, que era irmão mais novo do profeta, estava pegando tudo o que queria no armazém, enquanto os outros estavam tendo restrições ao que pegar no armazém. Orson Hyde queria tratamento justo e igualitário a todos. Orson Hyde, em uma parte da carta, disse o seguinte: mas depois de tudo isso, pensei, pode estar certo e eu ainda estarei. Até pouco tempo depois, afirmei que o elder William Smith poderia ir para a loja e conseguir o que quisesse, e ninguém para dizer por que você faz isso, até que sua conta chegasse a $700 ou algo assim, e que ele fosse um sócio silencioso da empresa, mas não fosse reconhecido como tal, temendo que seus credores fizessem um uivar sobre a loja. Enquanto estivemos no exterior, nesta última temporada, esforçamos todos os nossos esforços para conseguir alguma coisinha para as nossas famílias e regularmente dividimos o dinheiro igualmente para algo que eu saiba, sem saber que William tinha uma fonte assim em casa, de onde tirava seu apoio. Gostaria agora de perguntar se cada um dos 12 não tem direito igual às mesmas acomodações daquela loja, desde que sejam igualmente fiéis. Caso contrário, com tal combinação, minha honra não esteja unida. Se cada um tiver o mesmo direito, tirem-nos os cestos do nariz ou ponham um nariz no William. Ou, se isso não puder ser feito, conciliem a parábola dos 12 filhos com os privilégios superiores que William tem. Dessa forma, Joseph Smith foi forçado a intervir
a fim de garantir que os outros membros também tivessem direitos iguais ao armazém. De acordo com a ata do Sumo Conselho da Presidência realizada em 14 de setembro de 1835, foi decidido que, como o trabalhador é digno de seu salário, sempre que o presidente Joseph Smith Sr. for chamado a pronunciar bênçãos patriarcais sobre a igreja, ele será pago por seu tempo a taxa de $10 por semana, e suas despesas serão calculadas. Essas despesas eram cobradas sem um valor fixo, e a partir de 1840, de acordo com Michael King, cada bênção patriarcal era cobrado de $1 a $2 por bênção, ou seja, Joseph Smith Sr. ganhava $10 por semana por ser patriarca e mais a $2 por bênção patriarcal. Continuando, diz o seguinte: foi ainda decidido que o presidente Frederick G. Williams será nomeado e doravante servir como escriba para participar de reuniões de bênção e que receba pelos seus serviços na mesma proporção, tendo também as suas despesas suportadas. $10 por semana naquela época equivaleria ao salário de um industriário. E se Joseph Smith Sr. conseguisse dar muitas bênçãos patriarcais por semana, teria um acréscimo das despesas e valores individuais das bênçãos. Segundo o tio John Smith, com o cargo de patriarca, ele conseguiu ter uma vida confortável. Um ponto crucial a ser destacado é que, na posição de administrador fiduciário, Joseph Smith exigiu que todos os membros comprassem imóveis de propriedade da igreja ou dele próprio. Muitas pessoas estavam se mudando de outras cidades ou países para se estabelecer em Sião. Assim, Joseph buscava monopolizar as vendas e centralizar todas as transações para o benefício financeiro da igreja, que, por consequência, representava ganhos para ele próprio. No livro History of the Church é relatado o seguinte: passei a noite na casa do elder Orson Hyde. No decorrer da conversa, comentei que aqueles irmãos que vieram para cá com dinheiro e compraram sem a igreja e sem conselho deveriam ser eliminados, ou seja, excomungados. Isso, com outras observações, despertou os sentimentos do irmão Dixon, de Salem, Massachusetts, que estava presente, e ele apareceu com grande ira. Então, qualquer pessoa que não comprasse as propriedades de Joseph seriam eliminados da igreja, o que causou uma grande ira ao irmão Dixon, de Salem. Então, essa orientação para que todos comprassem os lotes apenas da igreja passa a se tornar público para que todos soubessem que essa regra deveria ser cumprida. No dia 20 de dezembro de 1843, foi feita a seguinte publicação no Nauvoo Neighbor: aos imigrantes e santos dos últimos dias em geral. Sinto ser meu dever dizer que há nas mãos do administrador fiduciário uma grande quantidade de terrenos, tanto na cidade como nos municípios limítrofes deste concelho, que se encontram à venda, alguns dos quais pertencem à igreja e se destinam ao benefício dos pobres, e também para liquidar dívidas à igreja, pelas quais o administrador fiduciário é responsável. Algumas também são terras que foram consagradas para a construção do templo e da casa de Nauvoo. Se os irmãos que se mudarem para cá e desejarem uma herança, comprarem suas terras do fideicomissário, eles beneficiarão os pobres, o templo e a casa de Nauvoo. E, mesmo assim, farão o que é seu dever, e que eu sei, por experiência considerável, será amplamente para seu benefício e satisfação nos dias vindouros. Que todos os irmãos, portanto, quando se mudarem para Nauvoo, consultem o presidente Joseph Smith, o fiduciário, e adquiram suas terras dele. E ouso dizer que Deus os abençoará. Mantemo-nos prontos a qualquer momento para atender os irmãos e mostrar-lhes as terras. E podemos ser encontrados a qualquer dia, no bar do presidente Joseph Smith, ou no escritório do secretário do templo, no templo. É isso mesmo, lá no bar do presidente. Ele tinha um bar. Assim, está claramente documentado que houve pressão aplicada aos santos que se mudaram para a área para comprar terras apenas do administrador fiduciário da igreja, que era Joseph Smith. Então, essa ideia de ir para Sião, fazendo com que muitas pessoas largassem suas famílias e terras e propriedades para seguir o profeta, estava sendo muito lucrativo para Joseph. Ao mesmo tempo em que seu pai, em suas bênçãos patriarcais, prometia que todo mundo estaria presente na segunda vinda de Jesus Cristo. Em 5 de março de 1842, Joseph Smith abre um cartório de registro de imóveis em Nauvoo, conforme registrado em Joseph Smith Papers, que diz: sábado, dia 5, Câmara Municipal. Entre outros assuntos de importância, o cartório de registro de escrituras foi criado na cidade de Nauvoo. O presidente Joseph Smith escolheu ser o registrador pelo Conselho Municipal. Com Joseph sendo o registrador do cartório, isso significava que toda e qualquer compra de terreno teria que ser registrada em seu cartório, alertando sobre qualquer terreno adquirido, inclusive aqueles que não compraram da igreja. Se você fosse membro da igreja e quisesse comprar um terreno de alguém que não fosse de Joseph Smith,
ele saberia todos os detalhes da transação, para depois te punir como um líder da igreja. Joseph pode ser considerado um especulador? Com certeza, isto era reconhecido por ele mesmo. Nessa entrada de Joseph Smith Papers, ele diz o seguinte: suponha que eu lhe venda um terreno por $10 por acre e eu dei 3, 4, 5 dólares por acre. Então você está especulando, diz um. Sim, vou lhe dizer como. Eu compro terras de outros e as dou às viúvas e aos órfãos. Em outras palavras, Joseph reconhecia a oportunidade de comprar terras por valores mais baixos, como 3 ou 4 dólares, para depois revendê-los aos membros por 10 dólares. Dessa forma, aqueles membros que abandonavam seus bens a preços baixos para se desfazer logo e ir para Sião para seguir o profeta, acabavam, ao chegarem em Nauvoo, comprando terrenos por valores muito superiores aos que Joseph havia adquirido inicialmente. É fundamental ressaltar que não há problema em uma pessoa realizar especulações financeiras. No entanto, Joseph utilizava de sua posição eclesiástica para manipular o mercado, direcionando os membros a comprarem dele, o que resultava em uma concorrência desleal com outros especuladores e, ao mesmo tempo, tirando a opção dos membros de escolherem um imóvel que fosse mais vantajoso para suas necessidades e de sua família. Joseph Smith também afirmou que o motivo dele especular não era para enriquecer, mas ajudar as viúvas e órfãos. Porém, quando acessamos os recibos de cobranças de viúvas, como por exemplo esse recibo de 500 dólares que Joseph recebeu da viúva Sarah Hillman, referente a lotes de terras em Nauvoo e em Zarahemla, território de Iowa, o que sugere que algumas viúvas e seus órfãos não estavam sendo incluídas na caridade supostamente declarada por Joseph. Mas por quanto Joseph estava comprando terras e vendendo para termos uma noção? Conforme registrado em History of the Church, diz que o elder John P. Green, a pedido, declarou o objetivo da reunião e declarou que uma oferta liberal havia sido feita por um cavalheiro de cerca de 20 mil acres, situada entre os rios Mississippi e Des Moines, a 2 dólares por acre, a ser pago em 20 prestações anuais e sem juros, que um comitê examinou a terra e relatou muito favoravelmente a respeito dela, e a considerou adequada para um local para a igreja. Guardem esse valor. Eles compraram a 2 dólares o acre. Vamos ver por quanto eles estavam vendendo. Após comprarem os 20 mil acres, ao preço de 2 dólares por acre, foi feita uma reunião para determinar por quanto seria vendido esses acres aos membros. E History of the Church diz o seguinte: votou que Henry G. Sherwood deveria estabelecer o preço, exibir, contratar e vender lotes da cidade em Nauvoo, quando necessário, e relatar suas ações ao presidente Joseph Smith e Hiram Smith para sua aprovação, e que 500 dólares seja o preço médio dos lotes, nada menos que 200 dólares, nem mais que 800 dólares. Então eles estavam vendendo um lote pelo preço médio de 500 dólares, sendo que eles estavam comprando por 2 dólares o acre, preço de agiota que estava sendo repassado aos membros. Aqui tem um mapa do loteamento, e em média, um lote equivaleria a um acre. E removendo partes do terreno que não foram loteados, mas usados para plantio, considera-se que Joseph estava lucrando não só 10 vezes mais, conforme denunciado no Nauvoo Expositor, mas poderia estar lucrando mais de 20 vezes por cada lote. Sobre o empréstimo de dinheiro aos necessitados, o povo de Israel foi proibido pelo Senhor de emprestar ao povo com fins lucrativos. Em Êxodo 22, 25, diz: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando o lucro. A vida difícil de Joseph como fazendeiro no início da igreja, em Palmyra, em que Joseph morava em uma casa humilde de madeira, conforme a foto, fez com que ele se transformasse em um grande investidor imobiliário. Aqui estão algumas de suas casas ao fim de sua vida, como a mansão Nauvoo, a Nauvoo House, entre outras. Joseph também tinha a propriedade em Queens e 2 fazendas e diversos imóveis ocupados. Sua esposa Emma tinha em torno de 1,7 milhões em imóveis em seu nome. Essa era a casa de Joseph Smith Sr., patriarca, que foi adquirida pela influência de Joseph como líder. Joseph também tinha 2 barcos a vapor, como essa da foto, um enriquecimento notável para um líder de igreja. Dessa forma, podemos concluir que a acusação do Nauvoo Expositor
em que Joseph Smith era um especulador de terras e estava usando de influência indevida com os membros em busca de enriquecimento, tinha fundamento. Em resumo, as finanças pessoais de Joseph estavam misturadas com as finanças da igreja. Ele recebeu a aprovação oficial dos 12 para tomar qualquer propriedade da igreja para si. Ele exigiu que os membros comprassem terras dele, ou então seriam cortados. Ele consolidou todas as propriedades da igreja para si mesmo. Como administrador fiduciário, ele garantiu que saberia se alguém comprasse terras de alguém que não fosse dele mesmo, tornando-se o registrador de ações, e obteve sanção oficial para vender alguns lotes de terras com uma margem de lucro superior a 20 vezes. Bem, nada mal para um homem sem instrução. Até o próximo vídeo.